porque fica mais espontâneo. Vai, vamos começar aí de novo. Aí, arquivo de riqueza número 8. As pessoas ricas gostam de se promover e as pessoas de mentalidade pobre não precisam vendas nem autopromoção. Eu estava comentando que esse arquivo de riqueza ele é muito, fala muito comigo, porque eu desde a minha época de faculdade, assim, era uma pessoa muito tímida, não gostava, não tive muitos amigos. Minhas experiências no ensino médio, ensino fundamental foram experiências onde eu não tinha muitos amigos por uma questão do contexto, tá? É assim, ó, eu estudei no colégio universitário, que é um colégio particular, e assim, colégios particulares, os pais, eles colocam os filhos no colégio particular porque eles querem dar melhor educação. Porém, existe uma questão ali envolvida quando você coloca um filho no colégio particular, que é uma coisa que hoje eu acho que muita gente entende mais isso, mas tem muita gente que às vezes não compreende que durante uma fase da nossa criação, você está numa fase de socialização. Então, por exemplo, você está lá na quinta série até o primeiro, segundo, terceiro colegial, você está numa fase de socialização. E nessa fase de socialização, você quer pertencer ao grupo. Você não quer ser diferente, você quer ser igual a todo mundo. Depois que você entra no mercado de trabalho e você consolida a fase de socialização, você vai perceber que o legal mesmo é você descobrir o que você tem de diferente. Tipo, ser igual a todo mundo não é legal. Você quer o teu ponto de diferenciação. Inclusive, o mercado ele paga melhor quem é diferente, tá? Do que quem é igual a todo mundo. Porque se você é igual a todo mundo, você é média. Então, você quer destacar, você tem que ser diferente, não é? Então, a gente estimula que você seja uma pessoa que tem ideias diferentes, que se permita fazer coisas diferentes, porque é isso que gera diferenciação. Porém, na fase de socialização não é assim. Na fase de socialização, a gente quer ser igual a todo mundo. E eu, na minha fase de socialização, eu não tinha muitos amigos porque eu era uma pessoa que não pertencia muito bem àquele ambiente. Olha só, meus pais, eles não são, a gente não é de uma família pobre, mas num contexto de um colégio particular, tipo um dos melhores colégios da cidade, eu não era o mais rico lá. Eu seguramente não pertencia nem ao grupo ali do pessoal médio, vamos dizer. Eu estava no segmento mais baixo, porque lá tinha muito dono de empresas gigantescas, pessoal dono de construtora, coisa assim. Né? Então a galera que tinha muito dinheiro viaja para o exterior todo ano, 2, 3 vezes por ano. Tinha um monte. Na minha época era Nike Shox, não sei na época de vocês que pegou mais, mas na minha época era Nike Shox e Game Boy. E eu nunca tive um Game Boy, nunca tive um tênis da moda, essas coisas. E isso naturalmente vai segregando você. E assim, tem várias formas de você interpretar, não é vitimismo isso aí, até porque eu acho que me fez muito bem depois, eu passei a interpretar muito bem essa questão. Na época, foi desagradável, porque eu tinha poucos amigos, eu tinha 2 amigos só. Dois amigos, era o Augusto e o Renato só. Tinha 2 amigos e o restante eu não conseguia, não era pessoas que a gente convivia, alguns faziam bullying e tal, mas aquela coisa. E tem várias formas de você tentar reverter isso. Né? Alguns tentam ser mais engraçados, outros simplesmente se afastam. Eu sempre fui uma pessoa que me afastou. Então, durante a minha fase de socialização, essa fase de ensino médio e tudo mais, eu fui uma pessoa muito mais introspectiva, porque eu não queria interagir com ninguém, porque eu sabia que se eu interagisse, ou ia ser ridicularizado, ia ser a piada, ou o pessoal ia, sei lá, ia reagir mal. Então, eu meio que cresci durante essa fase, até entrar na faculdade, muito introspectivo. Não gostava muito de apresentar, falar com as pessoas, né? Me evitava ao máximo aparecer. Inclusive, quando eu entrei no Instagram, eu não postava nada meu, era só, tipo, eu como pessoa, né? Não tinha autoconfiança de falar em público, de mostrar o que eu faço com o meu rosto. Eu mostrava o meu trabalho, mas eu não gostava de aparecer. E eu dei a sorte de aprender a fotografia odontológica e divulgar o meu trabalho. Então, o meu começo de vendas e autopromoção não veio mostrando a mim mesmo, veio mostrando o meu trabalho. E eu acho que na vida nós temos que ir ressignificando as nossas crenças e entendendo quais são os nossos pontos negativos e quais são os positivos. Certamente, essa minha introspecção era muito negativa para o meu crescimento, porque e eu caí na real quando eu percebi que se eu não entrasse em contato com o paciente, eu convencesse ele de que eu tenho valor, eu não ia conseguir fechar tratamento. E as pessoas simplesmente não fechavam. Elas sentiam a tua insegurança. Então imagina, você está lá numa consulta. Eu entrei no mercado de trabalho, na consulta eu não conseguia falar direito, tinha vergonha, queria mostrar uma imagem assim muito perfeita, mas no fundo, sabe quando você desenha a consulta inteira na tua cabeça, a hora que você vai chegar para o paciente falar, não sai nada daquilo que você tinha planejado, sua voz sai trêmula,
E a pessoa sabe, né? Se a pessoa está nervosa, ela não sabe o que fala. Então, eu falava, tá bom. E vou pensar e depois nunca mais apareci. Então acontecia muito isso. E eu sabia que era pela minha vergonha, pela minha performance, pela forma como eu não gostava de falar com as pessoas, como eu sofria antes da consulta. Pra você ter uma ideia, assim, vamos dizer, a consulta marcada 2 horas da tarde. Na noite anterior eu estava pensando, putz, amanhã tem um paciente novo, o que essa pessoa vai pensar, como que vai ser, o que eu tenho que falar. Então eu já ficava nervoso antes, né? Daí ficava a manhã inteira meio que treinando, como que eu vou, qual roupa que eu vou, etc. Então esse tipo de questão ele me perseguiu muito. E eu acho que à medida que você vai percebendo que você tem esses problemas e você busca estratégias para mudar, você abre uma possibilidade de se tornar uma pessoa diferente. Quem me vê hoje gravando um vídeo para o YouTube aqui, por exemplo, fazendo reuniões e liderando o time, ou até mesmo dentro de palestras, que tem 500 pessoas, 600 pessoas, no palco, e às vezes chegar lá sem nenhum slide, falar assim só com o que você tem de cabeça, não imagina que eu era uma pessoa introspectiva, mas eu sou a prova viva que dá para você trabalhar. Agora, isso é uma questão que ela transcende a sua habilidade de eloquência, de você chegar aqui e falar. Porque essa habilidade aqui de falar é uma habilidade que ela é trabalhada baseada, assim, vamos dizer, tem uns 3 pilares aí. Tá? O primeiro pilar é o seu conhecimento técnico. Tipo, para você falar alguma coisa, você tem que ter alguma coisa na tua cabeça, né? Se você não leu, se você não se instruiu, como que você vai formar pontes de pensamento lateral para contextualizar? Muito difícil. Então, primeiro você tem que ler, né? Você tem que ter conteúdo. Não precisa ser ler especificamente, pode ser experiência, né? Você viveu uma experiência interessante, você aprendeu com outra pessoa, mas você tem que ter uma fonte, entendeu? É isso. Então, o primeiro pilar é uma fonte. Pode ser através da leitura, pode ser através de vídeos como esse que a gente está gravando, pode ser conversando com pessoas, mas tem que ter uma fonte. O segundo é um pilar emocional. E aí é aquilo de você estar confiante na hora ou você saber se colocar numa posição que você tem confiança. Tem dias que vocês veem que eu estou um pouco mais assim focado em tarefas específicas, tem dia que eu estou falando muito mais, interagindo mais com vocês. Então isso vem muito do seu manejo emocional e você vai ver que você consegue se colocar nas situações emocionais. Você consegue ficar mais confiante se você tiver o caminho, se você já tiver acessado essa ponte. Você consegue acordar e se colocar numa situação entusiasmada. Eu acordei desmotivado, mas você consegue se colocar entusiasmado? Você consegue. Existem técnicas para isso. A autossugestão é uma técnica que vai destoar um pouco do tema aqui do nosso vídeo, mas assim, é perfeitamente possível você se autossugestionar. Se você pegar a sua mão, assim, isso aí é técnica também de neurolinguística. Você pega aqui, aperta assim, ó, e fala assim, ó, força, força, e fica falando assim. Você vai automaticamente se sentir mais confiante com mais força, porque você está autossugestionando. Inclusive, tem muita gente que olha aquele seminário de coach, né, que o pessoal fica, assim, e fala que, pô, que ridículo. Mas existe um princípio naquilo. Tá? Não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, mas tem um princípio. Se você acorda de manhã, olha no espelho e traça palavras positivas, criou um circuito no teu cérebro para acessar um pensamento de estímulo positivo, você vai ter um dia melhor. Então, quando você olha no espelho de manhã, quando você acorda, você tem um diálogo positivo ou negativo a seu respeito? Né? Então você olha assim, você fala assim, hoje você vai arrebentar, hoje você vai arrasar, hoje é um dia para se conquistar. Isso é um diálogo positivo. Você olha, você fala assim, meu, você está acabado, hein? Diálogo negativo, você concorda? Por isso que tem muita gente que fala assim, que é muito importante você botar um shape. Falando assim, você está bem fisicamente. Porque você olha e fala assim, cara, você está em forma. Por quê? Querendo ou não, é uma autossugestão positiva. Se você se olha e se vê bem no espelho, você fala assim, pô, que orgulho de mim. Tô bem. Se você não se olha e não se respeita, como é que vai? E eu falo isso com propriedade porque assim, eu já estive numa situação que eu me olhava no espelho, eu evitava de me olhar no espelho, porque eu falava assim, cara, você tá muito gordo, velho. Sabe, quando você olha assim, você não tem nada de orgulho daquilo que você tá vendo? Então, é mais difícil, não adianta. Sabe, não é uma gordofobia, mas é que assim, é o que você disse para você mesmo. Você pode se olhar fora de forma e tá tudo bem com isso, tudo bem. Mas eu me olhava e no meu íntimo, não importa o que a sociedade pensa a teu respeito. Lembra, você no banheiro com você mesmo. Você olha ali e fala assim, não.
Eu sou mais que isso, entendeu? Então, a hora que eu olhava, eu falava assim, eu prefiro nem olhar no espelho. Então você foge, entendeu? Você fala, tipo, só colocar a roupa e ir embora. Porque eu não quero me ver no espelho, sabe? Então é isso. E esse aspecto emocional, ele diz muito a respeito de você gostar de vendas ou autopromoção, de você querer falar de você. Porque pensa, ó, você acordou e você não sente orgulho de você. Você não sente orgulho das coisas que você faz, nem das atitudes que você toma, nem da vida que você está construindo. Como é que você chega no dia e vai vender o que você faz? Com segurança, com energia. Difícil, né? Porque assim, você não tem esse estado emocional para passar. Agora, não, você é uma pessoa que tem feito a tua parte, você tem treinado, você tem acordado mais cedo, você tem cuidado da alimentação. Não tem nada a ver com o trabalho, mas tem a ver com a tua autoimagem, entendeu? De você olhar e falar assim, pô, mas minha parte eu faço, pô, me respeito. Pô, eu sei quem é que eu sou, né? Olha, pera lá, olha para mim. Eu posso não estar no magro shape exatamente do jeito que eu gostaria, mas a minha parte eu tô fazendo, pô. Entendeu? Então, você sabe que você vai conseguir falar melhor, né? Então vem, assim, sim, o primeiro pilar do conhecimento, da sua expertise, etc. O segundo, do emocional. E o que é essa autoimagem, né? Essa, esse, esse aspecto intrínseco, né? Que é você trazendo esse nível energético de você mesmo, buscando ele. E tem um fator externo, né? O externo, ele interfere. Ele, vamos dizer que o externo ele inclina, ele não determina. Ele interfere, ele inclina, mas não determina. E o externo, ele vai muito do acesso que você já teve nesse externo. Por exemplo, Christian, ele nunca teve acesso a esse ambiente, ou nunca teve acesso ao ambiente de palestrar para 1000 pessoas. Você não sabe qual é a sensação de estar lá, prestes a entrar num palco com 1000 pessoas. Quando você acessar esse ambiente pela primeira vez, você vai sentir a energia do lugar. Então, muito comum você tá, vamos dizer que você é um debutante, você é uma pessoa que está abrindo, primeira vez que você está palestrando para mais de 500 pessoas. Aí você olha aquele palco e fala assim, caramba, 500 pessoas é muito mais do que eu imaginava. Você vai sentir a energia no ambiente. Então, esse ambiente, grandes são as chances que esse ambiente ele vá interferir na tua produção interna, entendeu? Então, o ambiente ele modula muita coisa. Quando você está aqui nesse ambiente físico que nós estamos, ou você está assistindo esse vídeo, você aí de casa está assistindo esse vídeo acompanhando a reunião, você está num ambiente que eu estou modulando um pouco a sua mentalidade, os estímulos e tudo mais. Isso vai interferir um pouco no seu estado emocional. Você pode terminar de assistir esse vídeo e falar assim, pô, eu me senti diferente depois de assistir esse vídeo. Porque a gente fez uma modulação do ambiente, entendeu? Então, o ambiente pode ser o ambiente físico, digital, etc. Mas ele tem a modulação do ambiente. Esses três fatores, eles alteram a maneira como você vai expor aquilo que você se propõe para as pessoas. Então, depende muito essa venda e autopromoção. Se a gente for a ter esse capítulo num aspecto puramente racional, pô, você tem que vender mais, você tem que se autopromover. Você termina de ler e fala assim, pô, entendi, vamos produzir mais. Aí, na hora do vamos ver, você vai falar assim, parece que eu sei o que tem que fazer, mas na hora que eu vou fazer, eu travo. Né? Parece tão fácil. Pô, eu li aqui, capítulo 8, Arquivo da Mente Milionária. Eu preciso gostar de vendas e autopromoção. Os líderes ganham muito mais dinheiro do que os seguidores. Entendi. Então eu quero liderar, vou fazer um vídeo. Aí amanhã de manhã você acorda, põe a câmera e... Não é tão fácil assim. Né? Você vai falar assim para mim, cara, eu entendi tudo, eu sei a técnica, na hora que eu vou aparecer, parece dar um curto-circuito, eu travo. Eu gravo olho e falo assim, não gostei, deleta, faz de novo. Aí você fica nessa, entendeu? Você fica, começa, não termina, começa, não termina. Por quê? Você não alinhou os 3 pontos. Emocionalmente, às vezes, você não está confiante. Você não tem, às vezes, o conteúdo que você fala com propriedade. Meu, a gente ligou a câmera e tá falando. Não tô lendo nada. O conhecimento está aqui na cabeça. Ele foi consolidado, eu li, fiz minha parte, eu estudei, eu vivi muitas experiências para poder compartilhar. Não, eu vou oferecer uma coisa que eu não tenho, entendeu? Então, assim, o conhecimento eu tenho. Minha autoconfiança, eu sei quem eu sou. Eu consolidei a minha autoimagem, entendeu? Eu estou cuidando bem de mim mesmo. Vocês que estão aqui no CT, vocês sabem. O que eu fiz hoje? Corri 7 quilômetros, fui para academia, eu dormi cedo, fiz a minha parte, li antes de dormir ontem, fiz meu papel de pai também. Então, eu sei que a minha parte eu estou fazendo. Eu não tenho uma síndrome do impostor no sentido de estou vendendo uma coisa que eu não faço. Meu, eu estou fazendo a minha parte, entendeu? E vocês veem aqui como a gente trabalha no dia a dia, eu não estou perdendo tempo, entendeu? Então, eu posso falar com segurança. Essa segurança, ela vem da minha congruência.
de emocional. E o terceiro, nós estamos num ambiente aqui que foi construído também. Se eu tivesse aqui, nessa sala, ao invés de ter vocês, eu tivesse 10 haters, sabe aquele negócio? 20 veganos contra um carnívoro, aquela coisa assim, que o pessoal fala. É um desafio, porque você tem 20 pessoas que estão lá para te contrapor. O cara que está ali no meio, ele tem que estar muito seguro de si mesmo para ele manter a posição. E por isso que é legal assistir o vídeo, né? Porque o vídeo ele está testando a tua força de propósito, a autoimagem. Você fala assim, não, eu sei muito bem quem eu sou, que pode vir 20 aqui me contrapor, que eu ainda vou continuar na minha posição. Então, isso aí é uma prova de que você sabe quem você é, entendeu? Se aqui tivesse 20 haters, talvez essa minha performance não fosse igual. Ou talvez fosse, dependendo da minha autoimagem. O meu emocional tem que ser maior do que o fator externo, entendeu? Mas o fato é isso, que vendas e autopromoção dependem desses pilares. Tá? E esses pilares, eles vão sendo construídos e consolidados. Há um ponto que de tanto você repetir, faz, repete, ele desconsolida tanto que ele vira parte da sua identidade. E quando vira parte da sua identidade, é seu por direito, ninguém tira de você. A verdade mesmo, se a gente for agora, não só para uma linha, que a gente foi para uma linha muito racional, energética, ambiente, né? Mas se você for para a linha espiritual, porque são 3 pilares assim da nossa vida que a gente vê, né? Razão, emoção e espiritualidade. Esse é um modelo mental que me acompanha já há muito tempo. Quem faz os cursos presenciais aqui sabe que eu começo com esse modelo razão, emoção e espiritualidade. A gente falou muito de razão e emoção, do aspecto técnico, emoção do seu autocontrole, mas tem o espiritual, né? Espiritualidade é o contato com o sobrenatural, o divino, o inexplicável, a crença de que algo opera além das leis físicas, né? Quando você entra no campo espiritual, você vai perceber que tudo está dentro de você já. Porque Deus colocou em você um ser perfeito, dotado de múltiplas habilidades. Só que você sabota essa perfeição com base nos seus apegos, nos seus pecados, nos nossos vícios. Todos nós aqui temos os nossos próprios vícios, a gente tem que ir reconhecendo e moldando isso. Mas, espiritualmente, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso significa dizer que você tem um potencial enorme aí dentro, potencial oculto enorme, que ele vai sendo desbloqueado a partir do momento que você vai desapegando dos pecados e dos seus apegos, né? Então, por isso que se diz o seguinte, que à medida que você progride espiritualmente, é natural que a sua evolução física e material ela vá acontecendo, porque você vai desbloqueando uma versão mais perfeita de você mesmo. Uma versão que não é tão apegada a conflitos, que você se automolda, se autorregula, que você não fica preso em coisas supérfluas. Uma das coisas supérfluas, apesar do livro se falar de mente milionária e muita gente fala de dinheiro, o dinheiro em si é uma coisa banal, se você for analisar. Ele não é banal para a nossa vida física, só que para a vida espiritual, ele não é necessário, se você for analisar espiritualmente, porque nós vamos morrer e deixar o dinheiro aqui. Então o dinheiro ele assume um significado energético físico que nos dá lições. Não me leve a mal, não quer dizer que o dinheiro não seja importante. Nessa vida física, ele é muito importante. Porque senão a gente não paga as contas, eu não consigo mover as coisas. Agora, ele, espiritualmente falando, nem tanto. Então a gente tem que dar o devido valor às suas áreas. E esse nível de esclarecimento, esse nível de clareza mental sobre o que é do espírito, o que é da matéria, o que é da emoção, o que é da energia, esse nível de esclarecimento ele é preciso estar muito bem alinhado para que nós possamos crescer organicamente e livre de dissonâncias. À medida que você vai se tornando uma pessoa mais esclarecida em todos esses pontos, você vai se tornando uma pessoa que evolui mais rapidamente. Esses são os conceitos que nós abordamos aqui, que são as abstrações que nós colocamos desse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Inclusive, quem está chegando nesse vídeo aqui não sabe, nós estamos lendo um arquivo de riqueza aqui, debatendo a cada vídeo, então tem mais vídeos que estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Mas também os pilares, são os pilares que eu acredito que são importantes de serem consolidados na nossa plataforma de lixo, na nossa comunidade, aqui dentro da empresa. Então a gente sempre trabalha nesse pilar tridimensional, porque é isso que vai fazer com que nós tenhamos uma vida de propósito, uma vida que vale a pena ser vivida. Você pode terminar a vida e não ter alcançado seus objetivos materiais, mas você ter alcançado o seu grau de evolução pessoal e espiritual.
E isso por si só fala assim, foi uma vida que valeu a pena ser vivida. Tá? O ideal é que você consiga tudo. Inclusive tem uma das leis aqui do Arquivo da Mente Milionária, que ele fala assim, que as pessoas ricas, elas não pensam uma coisa ou outra, elas pensam em ambos, né? Então, depois a gente vai chegar lá. Mas assim, você não precisa escolher, eu preciso ser bem-sucedido espiritualmente, mas materialmente não. Você já viu? Tem gente, às vezes, que espiritualmente é muito evoluído. Né? A pessoa, ela compreendeu tudo espiritualmente. Se tornou uma pessoa realmente muito iluminada. Porém, fisicamente, ela acabou não trabalhando muito. E, às vezes, essa carência física, material de dinheiro, causa uma escassez em pessoas ao redor. Então, pessoas do lado têm que ficar ajudando ou trabalhando para pagar as contas dela, porque ela não deu conta de prosperar financeiramente. Também não é ideal. O ideal é que você consiga tudo, né? Então, você é uma pessoa que conseguiu prosperar financeiramente, emocionalmente e materialmente. Os três, entendeu? Isso é top. Né? E a gente está nessa luta. Pô, eu quero ser bom em tudo. Quero ser bom no material, no emocional e no espiritual. Né? E é um grande desafio. E é bom que seja, porque se fosse fácil, daí perdia a graça, né? Então, a grande... a parte boa, assim, de viver essa vida é que é difícil, mas o trajeto, a pessoa que você vai se tornando e quebrando essas crenças e resolvendo esses problemas vai fazendo você ser uma pessoa cada vez melhor. É nisso que a gente está trabalhando aqui, né? Eu sempre falo para vocês assim, isso aqui não é um trabalho, isso é uma escola, entendeu? É uma escola. Você pode, o trabalho ele tem começo e fim. Você pode falar assim, acabou o meu trabalho, terminei o que eu tinha que fazer, a minha meta, o meu objetivo aqui e tal, terminei. Mas o aprendizado e a vivência, ela não termina. E espiritualmente, você pode até abstrair para um conceito maior, ele não termina nem na vida presente, material. Porque você vai continuar com a sua campo de consciência, né? Pelo menos é isso que você acredita. É que tem pessoas que aí são realmente totalmente descrentes, né? Que acreditam que a hora que você morre é tela preta, né? Não tem nada. Então, tua consciência, tudo acaba. E eu até respeito quem pensa assim, porém eu não concordo. Porque eu acho que se você tem a tua vida pautada, isso até é uma questão racional, tá? Quem pensa assim, às vezes é muito racional, fala, não tem evidência, eu vou morrer tela preta. Se você pensa que a tua vida é tela preta, você tende a ser uma pessoa que não vê tanto propósito em fazer as coisas. Você concorda? Já que é tela preta mesmo, por que você vai fazer as coisas certas? Por que você vai trabalhar e fazer as coisas certas? Já que no final é tela preta. Entendeu? Então, assim, não tem muito motivo de você fazer as coisas. Você perde a motivação. Porque no final é tela preta mesmo. Então, eu vou trabalhar menos, vou me esforçar menos, vou querer ser uma pessoa melhor. Não, quero nada, já que é tela preta. Entendeu? Então, assim, não é muito bom você querer tela preta. Não é? Se você for racional, você vai fazer, boa, por que eu vou fazer isso aí? E aí tem a questão espiritual também, do que você sente, do que você acredita. Tá? Mas, de maneira geral, eu não acho que é uma boa crença. Até para você, emocionalmente, você vai sofrer muito se você acreditar nisso. Então, por isso que esse alinhamento que a gente faz aqui, ele é muito importante. E vocês vão ver que, assim, uma primeira vez que você assiste o vídeo, que você está na reunião, é uma coisa. Mas aí esse contato constante, esse treinamento constante vai fazendo com que nós estejamos cada vez mais alinhados. E aí, vendas e autopromoção não quer dizer que eu vou ficar vendendo o meu produto toda hora, mas quer dizer que eu vou falar das coisas de valor que eu produzo e eu atraio a riqueza. É diferente, entendeu? Então, você vê quando uma pessoa ela está se autopromovendo de uma maneira negativa. Tipo assim, ela nem é tudo isso, mas ela projeta uma coisa muito maior do que é e entrega muito menos. Sabe? Isso é negativo. É uma pessoa que ela está muito egocêntrica ou, às vezes, um pouco de hipocrisia, um pouco de, sabe? Mas a pessoa está projetando uma coisa muito maior. Quando você fala de vendas e autopromoção, de fato, é que você gera tanto valor e transborda tanto valor para as outras pessoas, que naturalmente você se autopromove, você atrai o sucesso. Então, por exemplo, esses vídeos, você para analisar bem, né? Esses são vídeos que a gente está colocando gratuitamente no YouTube. Gratuito. Poderia vender isso como um curso? Ah, vamos vender a Jornada Mente Milionária. Poderia, mas aí as pessoas não sabem o que tem, entendeu? Então aqui o que a gente está fazendo? Gravando conteúdo de muito valor e colocando de graça. Assiste aí.
Assiste, eu estou transbordando mais conteúdo, que eu não preciso vender isso. Eu posso te dar de graça isso. Não vai fazer falta pra gente. A gente precisa desse dinheiro para continuar vivendo e crescendo aqui? Não precisa. Então, eu estou transbordando conteúdo para você. Você tem, como tem muito aqui, eu estou pegando em excesso e ainda dando de graça para você. Esse conteúdo de graça é uma venda e uma autopromoção. Porque você que está assistindo aqui, você não consumiu nenhum conteúdo, você não comprou um curso, você não veio treinamento, você não tem uma plataforma, não faz parte de nada, você só está consumindo esse conteúdo. Você vai falar assim, cara, esse cara me agregou. Não sei, às vezes alguma coisa que eu falei aqui te agregou. E aí você fala assim, cara, isso aqui foi muito bom. E aí agora você pode fazer parte da nossa comunidade, do curso. E não tem problema nenhum. Eu estou fazendo uma venda, uma autopromoção do que eu faço, só que eu vou atrair o cliente. Eu não preciso ficar indo atrás, sabe, implorando, oh, vem aqui, compra o curso. Não é assim toda hora, viu? Compra o curso toda hora. Não é isso. Nós colocamos conteúdo de valor, fala uma opinião, algo que faz sentido. Você, por congruência, fala, pô, isso faz sentido. E você vai atrair. Agora, se você não gosta de falar, se você não gosta de aparecer, se não faz nada, como é que a pessoa vai conhecer aquilo que você faz? Ó, isso aí eu falo bastante em palestra, uma frase que eu peguei do Grant Cardone. O Grant Cardone, ele falou uma vez, é um bilionário norte-americano, uma personalidade bem forte, né? E acho que era num podcast, alguma coisa assim, numa entrevista, ele falou assim, todos os dias pessoas ruins saem, pessoas boas compram coisas ruins de pessoas ruins. Pessoas mal intencionadas, pessoas que vendem trambiqueiro, enganadores, e pessoas boas compram serviços ruins de pessoas ruins e são enganadas, todos os dias. Mas ninguém compra de quem não conhece. Então, o cara ruim, ele fez a parte dele, que foi o marketing e a propaganda, pô. E você que é bom e é top, e às vezes está lá no seu pedestal, não, mas é que eu sou ético, mas você não faz a tua parte. Então você não pode reclamar, cara, porque você não aparece, entendeu? Se você é bom, aí que você tem que falar mesmo. Porque, imagina, é uma questão ética. Ó, se você é bom, você é top, você faz um serviço ético, você tem um bom coração, boa intenção, você quer ajudar de fato as pessoas, e você não faz marketing, vergonha de você, que você não é ético, cara. Você não faz a tua parte, que é divulgar o seu serviço. Então, só de não divulgar, você está sendo antiético, porque está permitindo que pessoas boas comprem serviços ruins, pela tua falta de ética, tua impostura de divulgar o seu trabalho. Entendeu? Então, você em algum momento da vida, não sei onde exatamente isso acontece, mas em algum momento alguém fez você acreditar que não falar do seu serviço ou diminuir o seu serviço é sinal de humildade. Já reparou? Tipo assim, Christian, você é bom? Você sabe que você é bom, que você faz um trabalho top. Tá? Só que você fala assim, ah não, isso é normal. Pô, será que isso é ético? Vamos lá. Vai, você trabalhou bem, você trabalha bem, você faz um trabalho legal e você sabe que aquele negócio tá bom. Será que é errado você chegar e falar assim, meu, trabalho bem pra caramba. E esse trabalho eu garanto que eu resolvo pra você. Isso é prepotência? Isso é errado? Não é, cara. Porque é verdade. Ó, se é verdade, não é antiético. Não é errado. Assim, ó, eu chegar para um paciente e falar assim, eu sou professor do curso de pós-graduação da Mandic. Nossa, tá se achando. Tá me achando por quê? É verdade, pô, eu sou mesmo. Entendeu? Se eu não fosse e eu estivesse falando uma coisa que eu não sou, beleza. Mas é verdade. Se é verdade, por que é errado? Não é errado, é verdade. Né? Ah, você ganhou o prêmio número 1, você foi o campeão de um trabalho científico, painel científico. Aí eu falo assim, e a pessoa fala assim, como foi o painel? Não, eu fui premiado, número 1, campeão. É errado? Tá se achando? Não, é verdade, ué. Não é? Então, é errado, por exemplo, piloto de Fórmula 1 ganhou o campeonato mundial, vamos dizer, o Lewis Hamilton, nem sei se não é o Lewis Hamilton hoje, né? Hoje é outro piloto. Mas vamos dizer que foi ele. Aí fala assim, foi eleito o melhor, ganhou o campeonato mundial. Eu falo assim, sou campeão mundial. Não é errado, cara. Ele não tá se achando, porque é verdade, entendeu? Então, às vezes a gente tem isso, a gente acha que é errado você falar que você é bom, sendo que é uma coisa verdade, entendeu? Então não é errado. E por que que às vezes as pessoas, elas fazem você acreditar que é errado? Porque às vezes o teu resultado incomoda elas. Então assim, ó, Christian, você saiu hoje de manhã e você correu 12 quilômetros.
Daí você postou no Instagram. 12 quilômetros completo. É verdade, não é? É verdade, você postou. Tá bom. Aí a pessoa fala assim, tá se achando corredor. Fala assim, meu amigo, sabe por que te incomoda? Te incomoda porque você não corre 12 quilômetros. É isso, por isso que te incomoda. Aí você parou a tua vida para falar da minha. Porque se a tua vida tivesse muito ocupada e interessante, você não pararia para falar mal da minha postagem. Você podia até pensar, mas você ia seguir a tua vida. Você não ia parar para lançar um hate de graça, entendeu? Então, se você parou para lançar um hate de graça, é porque te incomodou. Te incomodou porque você não fez. Ou porque você gostaria e não conseguiu. Sei lá, porque tem algum problema aí. Aí você pensa tudo isso na tua cabeça e fala assim, quer saber? Não vou falar nada, porque não compensa, né? Porque você não vai mudar a pessoa e, enfim. Mas esse é o mundo que a gente vive, entendeu? As pessoas, elas param, criticam, porque às vezes não dão conta. E se você ficar preocupado demais no que as outras pessoas estão falando, você não vai fazer nada. Então, no final das contas, é isso aí. Enfim, o vídeo ficou meio longo, só porque eu falei que ia ser rápido, né? Porque já estava tarde. Então ficou meia hora, ficou longo. Mas de qualquer forma vai ficar disponível aí para vocês. A declaração é: eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo e eu tenho uma mente milionária. E no próximo Arquivo de Riqueza, vai ser o Arquivo de Riqueza número 9, as pessoas ricas são maiores que seus problemas e as pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Tá bom? Você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, considere se inscrever nesse canal, dá o like, o joinha, né? Vou falar aquela frase: você sabia que 80% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas no canal? Então você tem que ser, nem sei se é verdade, mas se inscreva no canal e considere fazer parte da nossa comunidade do Elite e de todas as nossas soluções aqui de formação profissional para dentistas. Ficamos por aqui, um grande abraço.